Sejam bem-vindos ao podcast As Origens, podcast que a gente descobre como tudo começou. Sou Rafa Meloni e hoje, como convidada, nós temos a fundadora da FinScale, a maior comunidade de construção de fintechs do Brasil. Ela já ajudou a criar mais de 160 bancos digitais, é LinkedIn Top Voice em fintech e também é colunista da BP Money, portal de economia. Com vocês, Letícia Moschioni. Oi, Rafa. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Tô muito feliz que você tá aqui. Eu tava super ansiosa pelo nosso papo, porque, assim, a sua área é uma das que mais cresce, vem crescendo, né, no Brasil. Então, tava muito animada para ter você aqui com a gente. Eu queria começar desde o começo. Então, como que foi a questão da sua formação, de você ter trabalhado em algumas outras empresas? Ótimo. Bom, a minha carreira ela foi muito rápida, né? Muito intensa. Acho que muito porque eu sou uma pessoa muito intensa, né? Mas eu me formei em administração de empresas. Eu demorei começar a faculdade 1 ano, porque eu realmente estava naquele conflito que eu acho que todo mundo tem, né? O que eu vou fazer da minha vida? Por quanto tempo eu tenho que fazer isso e tal? Então, eu sempre quis fazer engenharia de produção, mas também prestei design de moda, prestei uma série de coisas na dúvida, né? Cada ano eu queria fazer uma coisa. Mas eu era uma criança, uma adolescente muito proativa na escola, assim. Então, eu me envolvia em vários projetos e tal. Até que uma das professoras que eu mais admirava disse: Letícia, acho que você tinha que trabalhar com comunicação. E eu, comunicação? Na época, publicidade, né? E eu acho legal que, naquela época, as minhas amigas, todo mundo tava muito decidido, né? Eu vou fazer medicina, vou fazer direito, vou fazer publicidade ou odonto. Era muito assim. E eu não queria nada daquilo. Mas eu também não conseguia me enxergar no que eu poderia fazer ou não. Até que eu tive a oportunidade, graças a Deus, de passar 1 ano nos Estados Unidos. Então, logo que eu terminei a escola, eu falei, ainda não sei, não tô decidida e tal. Meu pai falou, bom, passa 6 meses e vai aprender inglês, então, e a gente vê o que faz. Beleza. Durante esses 6 meses, minha vida mudou de cabeça para baixo. Porque eu falei, eu não quero sair daqui, eu tive independência, né? Assim, longe dos meus pais, 17 anos, morando fora do país. Pô, maravilhoso. Quem não queria? Sim. E aí, eu comecei a fazer diversos cursos, além do inglês, para eu entender o que eu queria fazer. Então, eu fiz inglês para negócios da moda, tudo que dava para fazer, cursos curtos, sabe? E aí, quando eu tava no 5º mês, quase para voltar, falei pro meu pai, não quero voltar. Ele falou, mas eu não vou te sustentar, não tem como. É o maior medo dos pais. Exato. Aí, meu pai disse, bom, então, para você ficar, você tem que conseguir um emprego. Só que, antes dos 6 meses, eu já tinha falado que eu queria trabalhar, porque eu queria gastar mais do que o meu pai podia me dar. Sim. Então, eu consegui alguns bicos de diarista e tal, e fiquei vivendo assim. E aí tem umas histórias muito boas sobre isso, mas vou deixar pra lá depois. E aí, como eu já tinha conseguido algumas casas fixas, eu falei, tá, eu tenho um trabalho, mas não o suficiente pra ficar mais 1 ano. Meu pai falou, não, uma forma dele me proteger ou ao mesmo tempo não dizer, eu não tô deixando você ficar, ele disse, eu vou te ajudar com o aluguel, todo o resto você é responsável. Boa. Aí eu, tá bom, então eu tenho que trabalhar demais. E os Estados Unidos é isso, né? Quanto mais você trabalha, mais você tem. Então eu consegui um trabalho num restaurante, como busgirl, que é aquela pessoa que recebe as pessoas e, enfim, monta a mesa, desmonta a mesa, pega o prato e tal. E foi muito bom, porque aquilo me fez trabalhar mais de 30 horas por semana, então eu conseguia um bom dinheiro para eu sobreviver. Então, quando eu voltei, depois de 1 ano, eu falei, não, eu preciso fazer faculdade. Porque eu tentei fazer faculdade nos Estados Unidos, só que muito mais caro e não tinha a menor condição. E eu tava com esse medo de ficar atrasada diante das pessoas, né? Então, assim, atrasada com 18 anos, olha que loucura. Mas eu já tinha esse medo. Então, eu falei, não, vou voltar pro Brasil e vou fazer uma faculdade. Voltei e me matriculei em comércio exterior. E eu tinha um dinheiro guardado, então eu falei, bom, já não tava mais... Meu pai já não me dava mais dinheiro e tal. Falei, eu quero fazer uma faculdade que eu possa pagar. Não sei, eu tinha coisa na minha cabeça de que eu tinha que ser independente, né? A louca. Então, comecei a mandar um monte de currículo pro que fosse. E consegui um estágio na Cielo. Fiquei 3 meses lá. E, ao mesmo tempo, matriculada em comércio exterior. Porque eu queria falar inglês. Detestei comércio exterior. Falei, que é isso? Não é. Não vai. A todo custo eu não quero falar inglês, não. Vou matricular em administração de empresas. Por quê? Porque eu queria aproveitar as matérias que eu tinha. Então, pra não perder um semestre também. Sempre acelerada, né? Tô refletindo sobre agora. Exatamente, pensei nisso. Que é sempre medo de perder tempo, mas enfim. E aí, mudei pra administração de empresas. Só que eu fiquei 3 meses apenas na Cielo. E depois eu consegui um estágio na Mobile to You, que foi uma software house que eu trabalhei durante toda a minha vida. Meu verdadeiro aprendizado. E lá eu entrei como estagiária e fui uma das sócias até a gente vender a empresa. Então, realmente foi... Assim, que demais! Foi realmente toda a minha trajetória de vida profissional lá. E pra eu aprender a viver muita coisa.
adquiri muita maturidade, comecei a ter contato, de fato, com o corporativo e, ao mesmo tempo, com esse ambiente do mercado financeiro. Então, era uma software house, mas a gente se tornou pioneiro, por exemplo, em soluções de banco digital lá atrás. Então, assim, Visionários já. Exato. Então, assim, quase não tinha isso no mercado e a gente... E além de ter um grande background, eu consegui muito networking, porque eu estava ali na linha de frente com os clientes e tal. Então, hoje eu tenho como conselheiros da FinScale, por exemplo, pessoas que eram os meus clientes lá atrás. Que demais. Então, assim, foi uma grande vitória. Depois disso, depois da venda da empresa, continuei pelo processo de earnout, né? Que, para quem não sabe, é o tempo que você tem que cumprir de contrato depois da venda da empresa, para que as metas sejam atingidas. Então, fiquei 2 anos nesse processo, até fundar a FinScale efetivamente. Então, assim, eu não tive muitas casas nessa trajetória, mas eu tive algo muito intenso, que foi poder criar negócios do absoluto zero até a venda da empresa. Então, você pega toda aquela trajetória que acompanhou com a minha formação em administração. Que demais. Isso que eu ia perguntar, tipo, da onde você veio com essa experiência, né? Como que você entrou no mundo de finanças e negócios, mas faz muito sentido, porque desde o comecinho você já tinha esse contato, e acho que também o legal foi que, enquanto a empresa crescia, você crescia junto também, né? Isso é uma grande lição que eu levo para as pessoas que conversam comigo, que, assim, independente de você trabalhar numa empresa grande ou numa pequena, você é protagonista da sua história. E eu pude lidar com diversas pessoas nesse ambiente que não tiveram os mesmos resultados que eu tive. E elas estavam em lugares melhores do que eu estava, né? Então, claro, tem as oportunidades e tal, mas tem muito do que você constrói. E na Mobile, o meu trabalho inicial era estagiária de atendimento e redes sociais. Então, eu tinha que fazer post no Instagram, mandar para o meu cliente aprovar. Eu tinha que receber o cliente, fazer o cafezinho dele. Eu lembro de buscar, de levar coisa no correio, de buscar coisa no supermercado, voltar com o braço cortado, de andar em Pinheiros, assim. E eu falava, não quero ficar só nisso, sabe? Eu queria... E pra você ter noção, eu era só uma atendente e eu fazia questão de ir de salto alto, plena, com meus 19 anos, assim, porque eu falava, não, esse lugar não é pra mim. Sim. Não que fosse ruim, não desmereço essa posição, pelo amor de Deus, mas, assim, eu queria muito mais rápido, né? E era uma software house, então, assim, era muito legal porque a gente recebia demanda de diversos segmentos para construir um aplicativo. E eu ficava, assim, olhando para o time de desenvolvimento e falava, como que sai esse aplicativo? Uma tela preta, não entendia nada, né? Até que eu comecei a sentar do lado dos desenvolvedores e ficar, como isso funciona? Deixa eu testar, deixa eu fazer. Então, eu sempre fui uma pessoa muito pedinte, assim, sabe? E aí foi o que aconteceu, que eu consegui ser a gerente de produto, construir uma área de produto. Eu me lembro como se fosse hoje, de conversar com o meu antigo chefe, que depois se tornou meu sócio, de falar, olha, um dia a gente vai ter um andar de pessoas em produto. Porque, olha que legal, a gente recebeu uma demanda para construir um banco digital. O primeiro. E eu falava, meu Deus, como eu vou construir um banco? Meu Deus, que genial. E assim, a gente olha muito para criar um produto bonitinho, um aplicativo legal, que na época o roxinho estava super na moda. Só que as pessoas não sabem o que tem por trás de regulatório, de estratégia, de fraude, de uma série de coisas, que não é só construir um produto bonitinho, né? Com certeza não. Pois é. E aí a gente, realmente, eu tentava entender um pouco de todas as fases da construção de um projeto. E aí isso me encorajou a conversar diretamente com os clientes. Então, quando alguém chegava e falava, quero construir um produto, eu falava, pra quê? O que você quer com esse produto? E aí eu tentava criar na minha cabeça aquilo que ele estava pedindo. Então, o que me ensinou muito foi, eu estava no meio de campo entre o time de desenvolvimento e o gerente de negócios, que era realmente o fundador de um novo negócio que queria transformar a ideia dele num produto. Então, eu ficava nesse meio de campo e, assim, foi realmente um divisor de águas na minha vida. Até que, sim, eu realizei o sonho de ter um andar, né? A gente tinha um time trabalhando com produto e tal. A gente foi criando, construindo isso para a empresa. Então, eu entrei, tinha 4 pessoas. E aí, quando a gente vendeu, a gente tinha quase 100. Então, foi uma trajetória muito intensa, mas muito boa também. E é isso que você falou também de aproveitar as oportunidades, né? Que, pô, você tem a oportunidade de perguntar ali, de conhecer outras áreas, vai embora, né? Porque, pelo que eu entendi, eu ia te perguntar o que você acha que fez a sua carreira ser tão acelerada, né? Que desde o começo a gente tá falando, mas acho que você já até respondeu, que é essa questão de aproveitar as oportunidades, né? Tipo, veio, você já foi perguntando, foi querendo crescer e ter claro, eu acho que é uma das coisas que tem muito em comum com as pessoas que a gente traz aqui, que é ter claro onde eles querem chegar, né? Também. Não, e tem uma coisa legal que eu costumo dizer sempre, assim, eu nunca, Rafa, nunca me arrependi de ter doado tudo de mim. Nunca. Às vezes a gente tem um sentimento, né, de que, eu não tô fazendo tanto, ou de que, a vida tá injusta, porque as coisas não são no nosso tempo, mas as coisas acontecem. Você nunca vai... Eu faço uma analogia que faz muito sentido na minha cabeça e que eu falo pra todo mundo. Não tem como você plantar banana e colher limão. Não tem como. Se você planta, você vai colher. Sim. Uma hora ou outra. Então...
Eu nunca fui uma pessoa preguiçosa, eu nunca fui uma pessoa que, eu preciso... Nunca pensei, por exemplo, em, putz, eu tô fazendo isso pelo dinheiro. Nunca pensei assim, vou fazer isso porque eu quero ganhar o dobro do que eu tô ganhando. Eu sempre pensei assim, eu quero ser melhor no que eu faço, eu quero ser reconhecida. Era o meu ponto, eu quero ser reconhecida. Tanto que tem um caderninho dos sonhos que eu tive, assim, e eu lembro de falar muito isso. Eu quero ser reconhecida naquilo que eu faço por mérito. Porque, assim, eu não tive, por exemplo, quem me colocasse nessa cadeira. Eu não tive quem me desse esse empurrãozinho. Meus pais não são empreendedores, assim, né? De dizer, não, assume risco. Não, né? Eles sofreram muito na vida a ponto de querer me dar um mínimo de segurança. Então, isso vem do perfil também da pessoa. Mas é aquilo, assim, sempre doar o máximo que você puder de você e sabendo que o universo corrobora e as coisas voltam, sabe? Sim, não, concordo super. E eu achei legal que você comentou essa questão de que não é tão simples assim, né? Às vezes as pessoas olham, por exemplo, o aplicativo, vê a tela preta, isso virou, não é Super tão... fácil. E ainda mais no seu ramo, né? Que é de fintechs, putz, eu acho que é ainda mais complicado, né? Eu que não sou do ramo, eu olho e falo assim, realmente é bastante coisa ali envolvendo. Exato. Então, acho que é legal até a gente comentar algumas coisas para o pessoal conseguir acompanhar, assim, o que é fintech? Ótimo. A fintech nada mais é do que um produto digital que tem finanças com tecnologia junto, né? O fim do fintech e o tech de tecnologia é a união de finanças com tecnologia. E hoje, mais do que qualquer coisa, a gente vive fintech na prática, no dia a dia. Qualquer serviço financeiro, qualquer produto de tecnologia que tenha um serviço financeiro ali embarcado, que é o que eu falo tanto de finanças embarcadas, é uma fintech. Então, no começo, quando eu comecei a postar conteúdo e tal, as pessoas, o que é fintech? Não sei o que é, né? Eu falava, gente, eu vou desmistificar isso, vou tentar trazer a realidade. Você pede no iFood todos os dias. Você está usando uma fintech. Você anda de Uber, você está usando uma fintech. Você entra no Waze, está usando uma fintech. Putz, tudo, né? Porque hoje em dia existem muitas alternativas de fato, embarcar finanças numa operação. Para fidelizar um cliente, para, por exemplo, uma loja que tem o cartão próprio. Né? O carnê, que já antigamente já existia, mas que agora é muito mais digital. Então, é uma forma de trazer serviços financeiros para um produto digital. E... antigamente, quando eu comecei, fintech era assim, única e exclusivamente aquele aplicativo que era de banco digital. Sim. Ou de crédito. E hoje não, né? Hoje é muito pelo contrário. Hoje tem muito mais produtos que são de delivery ou de táxi e que tem uma finança ali, tem uma carteira ali embedada. Então, por isso que o mercado se expandiu muito, né? Sim. Porque é o que eu falo, conta digital por conta digital, você como consumidora, por exemplo, tem mais de um. Antigamente era assim, se você era cliente do Bradesco, você não era cliente do Itaú. Exato. Né? Hoje em dia, imagina, todo mundo tem conta em uns 2, 3. Para diferentes necessidades. Quero cartão de um, porque esse cartão é bom, e quero conta em outro, porque aqui eu tenho um dinheiro guardado que rende 200% CDI. Então, vai muito da necessidade. Então, você construir uma fintech para ser o principal do seu cliente, você tem que entender muito bem que dor pontual você resolve. Porque o único você não vai ser. E é legal também comentar que as fintechs, elas podem ser concorrentes dos bancos, mas elas também, muitas são parceiras, né? Muito. Tem essa relação de parceria com os bancos. Muito. Eu respondi muito essa pergunta já de se eu acredito que as fintechs vão acabar com os bancões. E eu não acredito nisso. Eu acho que é uma concorrência muito saudável, inclusive. Por quê? Porque os bancos tradicionais têm toda uma preocupação com segurança muito forte, que é difícil você controlar num ambiente completamente inovador. A inovação com a segurança, ela tem que ter uma linha muito específica, um cuidado muito específico. Então, eu acho que, assim, os bancos tradicionais, eles aprendem muito com as fintechs na digitalização, na agilidade, no serviço, na preocupação com o cliente. E as fintechs aprendem muito com os bancões na credibilidade, na segurança, nos tipos de serviços oferecidos. Sim. Então, é muito complementar. Mas... quando a gente olha para um ponto de vista de realmente ter fintech dentro de toda e qualquer empresa da nova economia, por exemplo, isso é fundamental, né? Porque você consegue ampliar a receita muito mais, né? A gente vê casos, por exemplo, como o Amazon, casos como o Mercado Livre, que embedam finanças, que têm a carteira própria e que a receita representa mais de 30%, 40% do serviço financeiro e não mais da venda de produto. Sim. Então, isso muda completamente a economia do que a gente está falando hoje em dia. E você citou essa questão de segurança, era até uma das dúvidas, assim, porque como que funciona a questão de segurança de dados, né, quando a gente está falando de uma fintech, por exemplo? Cada uma tem uma forma, né? Mas hoje em dia, o próprio Banco Central ele tem uma série de critérios para uma fintech ser auditada ou ter uma licença própria. Então, não é qualquer pessoa que eu quero ter uma fintech, agora eu posso ter. Não.
Tem todo um cuidado com regulamentação, com infraestrutura, com tecnologia, com tecnologias que ajudam na parte de antifraude, prova de vida. Então, tem muita coisa hoje, né? E se você for pensar, quando você tem algum problema, por exemplo, na tua conta, sei lá, o meu cartão não passou em tal lugar. Poxa, às vezes é você mesmo e você tem que provar que é você e ligar para a instituição. Então, tem vários critérios hoje dentro das companhias para que o consumidor fique cada vez mais seguro. Sim. E uma coisa que eu costumo muito dizer é o Banco Central, que é o nosso órgão regulador principal ali dos bancos digitais, das fintechs e tal, tem muita normativa, muita consulta pública e a preocupação principal é com o consumidor. Então, absolutamente toda e qualquer inovação é pensando no bem de quem está consumindo e não das instituições. As instituições, elas são um canal para o consumidor ser beneficiado. Então, você pensa, por exemplo, no próprio Pix, que é uma grande inovação. Sim. Quando o Pix foi lançado, a maioria das pessoas, meu Deus, mas eu vou perder dinheiro. Não vou poder mais cobrar na tarifa, não vou cobrar... Porque o Banco Central está pensando que na economia, está pensando no consumidor. Não vai cobrar de pessoa física. Então, existe essa questão que as pessoas precisam se antenar, que tem muita segurança, é claro, né? Quanto mais tecnologia... mais risco a gente tem. Sim. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais tecnologia, mais formas de se proteger a gente tem. Sim. Então, eu acho que a gente está muito bem preparado quanto a isso hoje em dia. E tem, por exemplo, de uma forma mais básica para o pessoal entender, assim, legalmente falando, o que uma fintech precisaria para ela poder mover, né, ou guardar, manter o dinheiro dos consumidores? Hoje, no Banco Central, existem algumas principais licenças que te permitem abrir, movimentar conta e etc. Falando de uma instituição de pagamento, principalmente, que é um tipo de licença do Banco Central, você pode abrir conta para diferentes indivíduos e pode movimentar de uma conta para outra. O que significa que eu, Letícia, posso movimentar para sua conta, Rafa, mas a instituição não pode pegar o dinheiro da conta da Rafa e emprestar para a Luana. Não pode, entendeu? Então, cada uma das licenças possui critérios. Eu falo, tipo, a carteira de habilitação. Putz, você tem carteira tipo tal, você não pode fazer tal coisa, não pode dirigir tal tipo de automóvel, né? Então, basicamente, você precisa de uma infraestrutura, de uma licença, seja ela sua própria ou emprestada de alguém, que isso é muito comum. É tipo franquia, você usa a regulamentação de uma empresa. Você precisa de uma área de compliance dentro de casa para você criar o teu próprio motor, né? Então, entender a movimentação dos seus clientes, o perfil de monitoramento e tal. Precisa de uma central de atendimento, precisa de resolver uma dor específica. Então, não é tão simples quanto as pessoas pensam, e é por isso que a gente apoia muito nisso, mas também porque tem diversas frentes, né? Você tem a frente de compliance, de tecnologia, de produto, financeira e muitas coisas juntas. Então, é importante entender o que você está disposto a fazer e por quê. Por que a licença tem que ser sua ou não? O que você quer resolver com esse produto? Porque quando eu comecei, eu, em um ano, construí, mais de 50 bancos digitais. Juro pra você. Meu Deus! Juro, em um ano. Como foi isso? Pois é, eu arrisco a dizer que 98% deles morreram, tá? Em um ano. Por quê? Porque lançou-se a solução Banking as a Service, que nada mais é do que uma empresa que detém a licença, ela pode revender essa licença para diferentes companhias. Então, eu ia lá, pagava um setup, basicamente, e conseguia ter o banco com a minha marca. Então, todo mundo podia ter um banco digital. Né? Até hoje, assim, você tem... Óbvio, né? Tem uma série de regras. Mas é mais simples quanto ir direto no Banco Central. Então, uma empresa específica que é uma instituição de pagamento, ela pode criar N banquinhos embaixo dela. Então, nessa leva aí, tinha o banco do caminhoneiro, o banco da consultora, o banco do não sei o quê. E todo mundo foi criando bancos digitais, né? Só que tudo isso gera custo e as pessoas não sabem operar. Eu costumo falar o seguinte, eu pergunto para os meus clientes, cara, você sabe... sei lá, pilotar uma Ferrari, sei lá, você vai, então, vira o Ayrton Senna, você consegue? Não sei. Então, não faça isso sozinho. Usa isso com parceiros que já sabem e foca no que é seu. Então, por falta de estratégia, esses bancos morreram, porque tem custo, né? A abertura de uma conta custa, a abertura de... Qualquer movimentação, boleto pago custa. E como é que você cobra? Né? Então, tem que ter estratégia. E como também, o que acontece quando o banco digital quebra, assim? Para quem tinha dinheiro lá, vai todo mundo... Não, quando você tem uma solução de banco digital, você precisa, assim como os bancos tradicionais, você precisa ter uma conta de custódia, né? Uma conta domicílio, basicamente. E aí, essa conta é a conta que fica todo o dinheiro de todo mundo acumulado. Ou... uma conta que tem um dinheiro que fica guardado pela segurança daquilo que pode acontecer de acordo com o número de conta que você quer receber. Então, você não pode simplesmente cancelar uma conta desse cliente. Você precisa devolver o dinheiro dele, ou o dinheiro da titularidade dele, você não consegue mexer naquele saldo. Então, os usuários, eles não são prejudicados. Mas aí é que tá. Isso faz parte de uma evolução do Banco Central. Né? Então, no começo não era assim.
teve muito problema já de banco Nossa. digital, se procurar na mídia, muitos problemas de que a fintech sumiu com o dinheiro das pessoas. A fintech fechou o banco e ninguém consegue mais sacar. Mas muito, muito. Por isso que eu falo, o Banco Central do Brasil, ele dá as oportunidades, ele inova. Depois que ele vê que deu algum problema, ele vai criando regras. É tipo isso, eu libero, mas depois putz, deu ruim. Vamos cortando aqui as asinhas. É tipo isso, sabe? É porque eu acho que também pro consumidor, assim, falo eu como mais leiga, assim, no assunto, também fica muito difícil, né? De você entender se aquele banco é mais sério ou não, eu acho, né? Pois é. Ou tem alguns fatores que a gente pode analisar? É uma excelente pergunta. Não só porque eu trabalho na construção de fintechs e o meu público é o B2B, eu me preocupo muito com o B2C, me preocupo muito com o consumidor. Por quê? Se eu não tiver consumidor, eu não tenho quem use os bancos digitais que a gente constrói, né? As fintechs que a gente constrói. Então, eu me preocupo bastante nesse sentido. E, assim, uma forma de você saber hoje é procurar Reclame Aqui. Então, você entra num aplicativo, achou legal um banco digital, procura no Reclame Aqui, entende se é uma empresa correta, se é uma empresa séria. Outra coisa que você pode fazer é entrar no próprio site do Banco Central. O site do Banco Central é muito intuitivo, muito simples. Então, você pode procurar o nome da instituição e ele sabe se é uma instituição regulada, auditada ou não. Então, pelo nome, você já sabe. Outra dica muito legal, entra no site daquele banco, no rodapé sempre tem termos de uso e política de privacidade. Leia e veja se a instituição que está por trás é uma instituição regulada ou não. Então, tem algumas formas de se proteger, e aí eu nem vou falar sobre os termos de uso, leia, aceite, né? Porque eu duvido, né? Não sejamos hipócritas, mas é uma das formas. Eu tenho que dizer que isso é uma das formas da gente se proteger. E, Lê, isso que você falou de ter vários bancos, a questão de segurança, isso está muito atrelado, que eu acho que, principalmente no seu ramo, é a credibilidade, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de roupa, beleza, vamos experimentar essa loja aqui. Agora, por exemplo, um banco digital, né, uma forma de pagamento, tá muito, tipo assim, credibilidade. Será que eu posso mesmo confiar? Enfim, como que você consegue construir essa credibilidade tão forte? Por isso que, hoje em dia, quando as pessoas querem lançar um próprio banco digital para ir para mar aberto, dificilmente dá certo. Porque as pessoas vão ficar desconfiadas, porque muita coisa já aconteceu. Então, você lançar um produto para que todo mundo possa abrir conta, como o Nubank, C6, PicPay, que começaram lá atrás e tiveram um grande know-how aí no mercado, poxa, nesse caso, para mar aberto, eu não tenho tanta noção de que se há espaço ainda para criar um novo que seja completamente disruptivo, como foi com o Nubank. Mas, hoje em dia, o que a gente constrói muitas são marcas que já estão consolidadas, que já têm uma base de cliente, que já tem essa credibilidade para vender roupa. E falam, agora baixa o meu banco digital. Você pega, por exemplo, bandeiras de postos de combustível. Putz, baixa aqui o app tal do posto Shell, e aí as pessoas vão confiar, porque já tem uma marca. Ou então, o Mercado Pago. Putz, eu já confio porque é do Mercado Livre. Então, você já tem um conhecimento do cliente, que já conhece sua marca, já sabe da sua trajetória. Aí, sim, você constrói uma vertente financeira. Assim como tem muitas empresas hoje construindo o banco do caminhoneiro. Por quê? Porque ele já está lá. Ou então, o banco para pagamento de folha da minha própria empresa. Poxa, vou fazer o quê? Vou ter a minha empresa, entendeu? Sim. Então, a credibilidade, ela vem muito de trazer uma marca forte, presença de mercado, para depois embedar soluções financeiras. E aí, depois que você já tem esse cliente, uma forma de credibilidade é atendimento. Né? Então, você precisa atender bem o cliente, atender rápido. A gente está muito imediatista, né? Sim. Então, assim, ninguém mais tem paciência de, eu preciso de algum suporte aqui que eu não consegui fazer um Pix, vou ter que ligar para alguém, passar numa URA. Não tem mais isso. Então, é entender o perfil de consumo hoje também e manter esse seu NPS alto, sabe? Sim, com certeza. Na sua opinião, quais que são os maiores desafios, assim, dessas soluções financeiras que você vê? São alguns, mas o maior desafio de todos é a regulamentação. Porque é uma coisa que não depende de você. O órgão regulador, ele pensa sempre em o que ele precisa fazer como regra, e isso pode inviabilizar algumas operações. Então, é super importante que as instituições, as fintechs, elas estejam antenadas naquilo que pode acontecer, se anteciparem em relação às normativas do Banco Central, se preocuparem com segurança, porque isso pode quebrar um negócio. Então, se alguém, por exemplo, tem uma fraude numa conta, você, como fintech, você é corresponsável sobre isso. Então, isso também que a gente faz muito na FinScale, né? De trazer essa transparência para as pessoas de que risco ela está correndo. Porque empreender, seja em qualquer segmento, é assumir risco o tempo inteiro. E o mais importante é você ter noção e calcular minimamente o risco que você está correndo. Mas eu acho que hoje o principal desafio é regulamentação
E, assim, tecnologia, a gente sabe que estamos num ambiente completamente inovador. Então, tem muita coisa, tem muita ferramenta. Mas ferramenta não é diferencial. Então, pensar em ser estratégico, em resolver, de fato, uma dor e como a regulamentação pode atender nesse sentido, são os principais desafios, com certeza. Maravilhosa. E você tem muita experiência, né? Enfim, sua trajetória como um todo. Você, igual eu citei, você já criou ajudou a criar mais de 160 Sim. bancos digitais, né? Sim. Pensando na sua trajetória, no que você viu, como criar um banco digital de sucesso? A primeira coisa é pensar na estratégia, tá? E parece óbvio, né? De que estratégia eu vou atender? Eu sempre pergunto para os meus clientes primeiro, que dor você quer resolver? Ou que problema você enxerga que tem uma oportunidade aqui? Porque banco digital por si só, até faço uma brincadeira com o time, né? Eu falo, gente, ninguém acorda. Que banco será que eu vou abrir hoje? Vou procurar aqui na App Store. Qual é o banco bonitinho? Não. Vamos mudar hoje. As pessoas fogem de banco. Fogem. Só que é aquilo que eu falei, da principalidade, de você entender assim, quais são os produtos que te atendem da melhor forma. Então, por exemplo, eu vou usar o banco X, porque nesse banco X eu tenho uma condição melhor para fazer pagamento de IPVA. Então, poxa, aqui eu tenho uma condição legal, vou usar esse aqui. Esse aqui me dá 1% de cashback no cartão de crédito, então vou usar esse aqui para cartão de crédito. Esse aqui tem uma conta de rendimento, uma caixinha ali que é legal. E esse aqui eu uso pro dia a dia porque é prático. As pessoas... Tá descentralizado, as pessoas usam mais de um. Né? Então, você precisa pensar realmente se você vai ter público para isso. Se você tem uma dor realmente, se você tem um público para isso. E assim, de toda a minha trajetória, os maiores erros, as pessoas contratarem uma tecnologia achando que ela vai resolver o mundo, porque hoje é mais simples. Então, você tem dinheiro, você vai lá e contrata um BaaS, que é um Banking as a Service, e fala, quero ter minha própria fintech. O cara vai te cobrar um setup, ele tem a licença própria, você vai mandar a marca, logo, identidade visual, e ele vai te entregar um banco digital lindo. Só que tem custo para tudo. Então, se você não tem minimamente uma ideia de como você rentabiliza aquela operação, ou o que você está fazendo para trazer o seu cliente para ter retenção, esse produto não vai para frente. Então, é muito do que eu falo. Assim, a tecnologia ela é um caminho que te aproxima do ponto A ao ponto B. Mas você precisa de estratégia para fazer essa trajetória. Né? Então, hoje, o que faz uma fintech dar certo ou não é estratégia. É pensar assim, daqui para 5 anos... O que vai fazer com que esse projeto pare de pé? Quando eu estou investindo e quando eu tenho de retorno? Como eu tenho retorno? Porque serviços financeiros hoje não podem ser cobrados de pessoa física, por exemplo. Né? Então, você pensa... Pix, por exemplo, não se cobra mais. Exato. Por exemplo, tem um monte de instituição hoje 100% gratuita, sem anuidade, sem nada. Como ela para em pé? Isso que eu ia perguntar. Era uma curiosidade que eu tinha. Como que as fintechs ganham dinheiro, né? Pensando principalmente essas gratuitas, assim. É um ótimo ponto esse, assim. Primeiro que o crédito num país como o nosso... é uma das principais formas de receita. Você vê hoje instituições que são gratuitas, 100% gratuitas, mas cobram 8% de juros ao mês ou mais. Então, é um pouco abusivo. Mas é uma forma de assumir alguns riscos. Então, o crédito é uma das formas que as empresas mais ganham dinheiro. E o crédito nichado, né? Porque, por exemplo, se você conhece bem o teu cliente... vou dar crédito para que ele compre mais produto. Um exemplo disso é o Banco Carrefour. O Banco Carrefour, para você ter uma noção... mais de 30% da receita deles vem do banco, do Carrefour. Você entra no Carrefour hoje, tem uma série de eletrodomésticos sempre em promoção. E que se você pagar com o cartão Carrefour, 24 vezes, 32 vezes, infinidade. É um carnê. O brasileiro, por si só, ele olha o valor da parcela. Ele não olha quanto ele pagou no todo. Né? Então, qual foi a estratégia do Carrefour? Foi, poxa vida, eu vou te dar um cartão para você comprar comigo. Um produto que já não vende tanto. Né? Eu preciso aumentar minhas vendas. Então, eu te dou um crédito para você comprar comigo, só que eu estou vendendo produto e estou ganhando nos juros. Então, eu estou ganhando 2 vezes. A financeira está ganhando nos juros. Então, assim, é uma forma de fazer com que as instituições ou as empresas ganhem dinheiro, sabe? Criando ecossistema. Ou serviços recorrentes, cobrando mensalidade, vendendo serviços agregados. Por isso que eu falo que tem que ter estratégia, porque ninguém quer pagar nada hoje em dia para usar uma solução, entendeu? Então, assim, precisa pensar realmente quem é o teu público e pelo que ele pagaria. Porque tem algumas instituições, como a Conta Nó, por exemplo, que é a conta do casal. É uma instituição de pagamento que usa uma infraestrutura da DOC, que é uma outra instituição. O produto nasceu da dor de um casal que mora junto não querer ter uma conta compartilhada, mas querer ter uma conta que os dois possam ter autonomia. Ou seja, eu não sou casada com você, não tenho um cartão adicional, não. A conta é dos dois. Então, eles vieram com essa proposta de valor clara. Muito nicho. Você entende que é resolver uma dor específica de um grupo de pessoas. Se alguém, por exemplo, que acredita num formato de conta de cartão adicional, para ele não faz sentido, então ele não vai.
né? Mas, ao mesmo tempo, para a dor latente das pessoas que querem guardar dinheiro junto, que querem poder fazer Pix junto, que querem saber quanto a casa gastou e tal, hoje a Conta Nó cobra mensalidade. E tem gente que paga, né? E quando eles começaram a cobrar, eles tiveram um pouquíssimo número de churn, de cancelamentos. Porque as pessoas já viram o valor e falaram, pô, vale a pena eu pagar. Então, o nosso perfil é assim, as pessoas entendem que vale a pena pagar por alguma coisa e elas não pagam, não tem problema nenhum em pagar. Você vê, por exemplo, como na Netflix, Spotify, só vai aumentando o valor. Só vai aumentando e você para de pagar. Não para! Agora pode cobrar o quanto for, porque você já entendeu que aquele produto é indispensável. Então, você precisa entender primeiro como tornar o seu produto indispensável. Não estou dizendo para ele ser o produto principal, a conta principal, mas para que ele resolva uma dor específica. Ele não precisa ser o melhor banco digital, ele não precisa ser a melhor fintech que tem no mercado. Mas você precisa resolver a dor de um número grande de pessoas. E uma vez que você resolveu o que você falou, né? Banco não é uma coisa que as pessoas querem, tipo, ficar procurando outros. Não, tá resolvendo, tá ótimo. Tá resolvendo, não tá me cobrando nada demais. Tem uma boa experiência, tá perfeito. Exato. É esse o desafio que a gente tem que traçar, assim. E as pessoas perguntam, assim, pra mim, pô, você acha que o mercado tá saturado? De forma que... O que eu posso fazer para... Ainda tem espaço para novas fintechs? E eu falo, poxa, olha o tanto de gente que ainda precisa de serviço financeiro. Sim. Quando a gente olha aqui para São Paulo, para nossa bolha, Faria Lima, etc., você enxerga que, pô, de certa forma pode ser que isso esteja saturado. Mas quando você olha para outros lados do país, a gente tem muita gente que sequer tem uma conta ainda. Né? E quando você cria relacionamento, essa pessoa não vai ficar devendo. Então, por exemplo, a única empresa que dá crédito para um público C e D, tô dando exemplos, tá? Sei lá, é o Banco Carrefour, que te deu um cartão de crédito com limite para você comprar produtos com ele. Você vai ficar inadimplente? Não vai. Porque você não pode perder a única instituição que te deu esse aval, entendeu? Exato. Mas a inadimplência para a parte do crédito é uma coisa muito sensível. Então, a gente tem que estudar bem o nosso cliente para entender quais são os riscos da operação. Com certeza. E até agora, puxando, né, de volta para a sua trajetória que a gente está falando de criar negócios, como que surgiu a FinScale? Assim, a ideia, você criou sozinho? Como que foi isso? Eu amo essa história, gente. Pega a pipoca. Não, é assim. Eu acredito muito... Como eu te falei, eu acredito muito no poder das conexões. E eu acho que as pessoas que vibram na mesma intensidade, elas estão sempre alinhadas umas com as outras, né? E isso explica muito a história da FinScale, porque depois que a gente... Bom, Mobile to You, a gente vendeu a empresa para a Dimensa. A Dimensa nada mais é do que uma joint venture entre a TOTUS e B3. Então, pensa. A gente vendeu a empresa para a maior empresa de tecnologia da América Latina e para a quinta bolsa, né, maior bolsa de valores do mundo. Meu Deus! Como foi isso? Uma loucura. Não, a gente foi comprado justamente para ser uma unidade de negócio focada na solução de tecnologia para serviços financeiros, tá? E aí, depois desse processo, a gente percebeu que o mercado também estava se movimentando. No sentido de que, poxa, antes as pessoas compravam muito soluções de banco digital, white label, nananana, e depois de um tempo está muito mais voltada a soluções embarcadas. Então, eu já olhei para isso no mercado e falei, poxa, eu acho que está funilando aqui para a construção de produtos engessados e a gente precisa de mais flexibilidade. Ao mesmo tempo, a gente precisa focar em empresas da nova economia ou empresários que queiram resolver uma dor específica e não construir um banco digital. Então, aquilo já me incomodava lá dentro, mas, ao mesmo tempo, eu continuei vivendo. Durante esse processo de earnout, que, enfim, eu não podia sair da empresa, tinha meta para bater e tal, eu comecei a receber algumas pessoas falando, poxa, quer ser minha sócia? Me ajuda aqui. Porque eu sempre me preocupei muito em não só te entregar um produto. Eu sempre me preocupei muito assim, pô, você tá usando o produto que eu te vendi? Sim. Sabe, eu tenho muito isso como empresária, sabe? De falar, os meus clientes sabem, se ele fica 2 meses sem falar comigo e tá me pagando, eu fico... Não quero. Porque, de fato, eu preciso que as pessoas queiram realmente, né? Continuar comigo e paguem com gosto. Sim, né? Se não vira aquela mensalidade que quando a pessoa vê que tá lá, já cancela. E aí, tipo, a primeira coisa que ela vai fazer é cancelar comigo. Então, eu quero que ela realmente veja valor nisso. Enfim. E naquela época, a gente estava querendo bater meta, e eu ficava preocupada de vender algo que alguém não conseguisse utilizar. Eu comecei a perceber que o mercado estava se movimentando em função de pessoas que queriam resolver uma dor com serviços financeiros pontualmente para aquele produto, para aquela empresa. Falando de indústria, varejo, educação, né? Então, eu comecei a trazer um pouco desse lado consultivo para essas pessoas. Até que me deu um estalo, eu falei, poxa, por que eu não produtizo isso? Por que eu não vou criar um negócio com isso? E aí, na época, eu até tentei trazer isso para a empresa, mas a empresa é muito voltada para a tecnologia, então eu falei, putz, é complementar, não faz sentido e não cabe aqui. E eu falei, quem será que hoje no mercado faz isso, né? Tem alguém, não é possível que, né, ninguém esteja vendo o que eu estou vendo. O empreendedor tem muito disso, né? Você nem acredita na sua própria intuição.
Aí eu comecei a procurar na internet e conversei muito com meu namorado na época. Ele falou, pô, tem esse cara aqui. E me mandou um perfil no YouTube do Caleb, que é meu sócio. Falou, ó, ele fala muito sobre soluções financeiras, ele fala muito sobre fintech e tal. Vamos comprar o curso dele? Ele tinha um curso chamado Construa Sua Fintech. Eu falei, vamos, beleza. Ele comprou, aí eu assisti e falei, pô, ele fala muito de meio de pagamento de crédito, muito legal. Mas falta um negocinho aqui que eu posso contribuir muito, que é muito voltado a banco digital. E a experiência que eu tenho, porque o Caleb é empreendedor, ele teve a experiência dele com a construção do negócio. E eu vi muito num aspecto de tecnologia, de produto e tal. Sim. E falei, vamos dar uma mensagem pra ele, né? Mandei um direct. E engraçado, porque agora em agosto fez 2 anos desse direct. Eu falo, esse direct foi uma mudança de vida, juro. Eu mandei, oi, tudo bom? Comprei seu curso, vi aqui, tá, vamos conversar, porque eu acho que eu posso contribuir. Nunca imaginei uma resposta. Pois no dia seguinte ele respondeu, vamos tomar um café, vamos sim, né? Eu falei, não. O direct que o direct virou uma empresa. Que virou uma empresa, tá? Que virou uma empresa milionária, tá? E aí eu falei, não, vamos conversar, beleza. Aí a gente falou sobre a trajetória e tal. E aí é legal que um dia a gente tem que fazer isso, inclusive, gravar um conteúdo, contando cada parte da história, porque é legal depois que eu ouvir a versão dele, né? Mas enfim. E ele fala muito que ele já estava num momento, porque como ele tinha a Zapay, que é a empresa principal, ele não tocava a escola, né? Ele via o curso como uma forma complementar de geração de receita. E nem gerava tanta receita assim, tipo, era pontual, sabe? Enfim. Aí sentei pra tomar um café com o Caleb e é engraçado, porque na primeira vez que encontrei com ele, ele falou, quer ser minha sócia? Eu falei, gente, ele é doido. Eu nem sei quem é esse cara, né? Como assim? Mas eu amei, né? Eu falei, então temos uma oportunidade aqui, né? Será? E aí ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos começar com mentoria, porque eu já tenho um grupo de mentorados. Então você entra lá pra me ajudar e tal. Eu falei, beleza. Comecei a entrar nas mentorias coletivas de quem já tinha comprado o curso. Então, basicamente, era assim, você comprou o curso e queria ter mentoria uma vez por semana e eu ia lá. Aí continuei no CLT, continuei fazendo o que eu tinha que fazer e dando mentorias. Até que chegou um momento que eu falei, sabe quando você fica aquele gostinho de putz, quero focar no que é meu? Sabe, tô sentindo no meu coração que eu devo arriscar e tal, enfim. Ainda não arrisquei direto, saí da empresa que eu estava depois do período de earnout, continuei nas mentorias, continuei construindo minimamente uma empresa, mas sem levar tanto a sério, né? Eu tinha isso na minha cabeça e eu pensava, eu não consigo pagar meu custo de vida com um negócio que tá faturando nada, né? E é muito incerto, imagina. E aquela dor de pensar, e eu tinha, como eu te falei, eu tenho muito networking, então eu falei, putz, quer saber? Eu acho que eu vou arriscar. No pior dos casos, eu volto pro mercado de trabalho e, né, não tem problema, eu tenho uma trajetória. Mas aquilo na minha cabeça ainda é muito conflituoso. Até que chegou um momento, numa conversa que eu tive com o Caleb e o Rafa, que também é o nosso sócio, e o Caleb falou assim, gente, isso aqui tá uma merda. Isso aqui tá horrível, não tá faturando nada, não tá valendo a pena, tá só gastando energia, a gente não sabe pra onde ir, que produto a gente tem um produto, a gente não tem não sei o quê. Aquilo me doeu, juro, aquilo me doeu a alma. E aí eu falei, e ele brinca com isso, porque ele fala que o dia que ele percebeu que realmente eu tava comprada foi esse dia. Porque eu falei, você não vai falar assim, não tá uma merda nada. Quem tá aqui tá vendo, não fale assim do meu negócio. Foi. E aí ele até viu, eu fiquei chateadíssima. Eu falei, como assim tá uma merda? Eu acredito no negócio. Só que realmente ele tinha razão, assim. Tava tudo muito disperso. Ele não tava full time, eu não tava full time. O Rafa, que é nosso sócio, coitado, só ele ali full time, mas assim, não tinha apoio, não tinha o sócio. E eu falei, eu preciso rever isso. Foi aí nesse dia que eu falei, se esse negócio é meu, eu preciso dar tudo de mim. Só que a gente precisa, de fato, criar um produto. Ficar dando mentoria sem foco, sem falar uma vez com o cliente, depois daqui um mês falar de novo, nada vai resolver. Mas você já tinha entrado como sócia ou não? Você ainda tá... A gente tava como... Mas quando assim, a gente não mudou o contrato social. A gente ficou sócio do boca a boca. Até porque eu também tava assim, meu Deus. É lógico, quem são esses malucos, né? E a gente foi se conhecendo. Foi a melhor coisa que aconteceu, porque foi muito fluido. Muito fluido. E aí, assim... Nesse dia eu falei, eu vou arriscar e a gente tem que criar um produto. De fato, a gente tem que gerar impacto. E a gente não estava gerando impacto. De fato, ele estava certo, mas eu nunca vou assumir isso. Quer dizer, tô assumindo agora pela primeira vez. A gente corta, brincadeira. Pode postar. E aí eu falei, vamos criar um produto então. E aí fiquei estudando os modelos de comunidade, vendo como a gente podia fazer. E falei, a melhor forma de eu criar um produto é conversando com as pessoas que já compraram o nosso produto. Porque elas compraram por algum motivo. E assim, a gente tinha vendido 200 aulas, 200 assinaturas de curso. E eu chamei individualmente 200 pessoas para falar com as pessoas, para perguntar, o que falta para você? O que você, né? O que você acha que falta hoje no mercado e tal? Até que eu entendi que faltava, um direcionamento, uma pessoa que pegasse na mão para ajudar a construir a fintech do zero, para tirar as dúvidas pontuais, para criar. Foi aí que a gente criou
a ThinkScale. A gente deu um nome para isso. Porque antes era a mentoria do Caleb, a mentoria da Letícia, com o curso Construa Sua Fintech, uma bagunça. E aí a gente firmou, eu fiquei full time. A gente fez uma imersão muito legal. A gente fez uma imersão, um evento no final de semana em São Paulo, para quem vendeu ingresso e tal. E bizarro, porque a gente teve 50% de conversão. As pessoas foram no evento e compraram o nosso produto. Foi absurdo, assim. Então eu falei, putz, a gente tem um produto que realmente gera valor. E assim, a gente começou a vender esse produto, né? Que é o que a gente chama de comunidade. Que basicamente a gente tem eventos relacionados ao mercado, então a gente traz as pessoas para perto. A gente tem um consultor especialista dedicado no projeto do cliente para ajudar a executar. Então a gente tem todo um background aqui para fazer com que a fintech realmente aconteça, nasça de maneira coerente, que tenha estratégia, que lance em pouco tempo. Então hoje eu tenho muito orgulho do produto porque a gente validou essa tese, sabe? Que demais. Em 6 meses a gente cresceu 10 vezes com esse produto. Gente! Bizarro. Pra você ter noção, em 2024 a gente foi de agosto do ano passado para cá. Né? Então, do ano inteiro de 2024, a gente faturou o que a gente faturou em 2, 3 meses esse ano. Tipo, foi absurdo. E como que vocês se organizaram? Porque, assim, pelo que eu entendi, eram vocês 3 no começo, né? E mentoria. Aí a gente foi contratando pessoas aqui, pessoas ali, pra ajudar, produção de conteúdo, um pouco ali, um pouco aqui. E assim, minha filha, empreender, eu tô dormindo, gravando conteúdo, falando com alguém, respondendo aqui, né? Então, mas assim, eu não tenho nem um pouco de preguiça de trabalhar. E não tinha nem quando o negócio não era meu completamente. Então, agora, eu faço um pouco de tudo. E esse crescimento só motiva. Então, a gente cresce muito. Por exemplo, todos os meses a gente contrata 2, 3 pessoas. A gente começou a trazer pessoas de mercado. A empresa começou a ter realmente um grande porte. Hoje, a gente tem um faturamento recorrente relevante. As preocupações, elas são outras agora, né? Assim, eu não me preocupo... óbvio, né? Eu me preocupo com faturamento, com meta e tal. A gente está muito mais agressivo com meta. Muito mais mesmo. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu me preocupo em criar um negócio próspero, sustentável. E a gente validou. Então, hoje eu tenho mais de 150 clientes na ThinkScale em um ano, efetivamente, deste produto. E o que mais importa para mim é realmente ter os clientes que continuam comigo. Claro. É ter um cliente ligando e falando, pô, a gente lançou um produto, mudou meu negócio, aconteceu e tal. Eu falo, putz, acertamos. Então, hoje a gente tem a empresa mesmo. Hoje nós já somos sócios igualitários, né? Então, foi um grande diferencial para a gente. E a gente se transformou nisso por acreditar mesmo no que a gente vem fazendo. Então, tem sido bem legal. E olhando para trás, o que você acha que foi essa virada de chave, né? Que foi o que você falou, o que vocês faturaram em um ano, vocês faturam agora em 3 meses. O que você acha que fez essa Com toda virada? certeza absoluta, foi a gente criar um método. Assim, ter claro o que a gente entrega, para quem a gente entrega e o que a gente quer transformar. Então, quando você vai criar um produto ou uma empresa, você quer empreender, estou querendo arriscar e tal, você tem que ter muito claro, assim, o que você quer gerar com esse negócio. Então, eu quero gerar impacto, eu quero trazer receita para os clientes através de serviços financeiros, que era o nosso caso. Tá, e como? Quem é meu cliente? Porque, por exemplo, eu tinha um curso super legal, que tudo que eu falo hoje nas mentorias, no acompanhamento, está lá gravado. Mas o meu público não gosta de assistir aula online. Não adianta. Não adianta. Então, o que mudou foi realmente entender, assim, construir um produto para aquele cliente. E o fato de eu conversar individualmente com aquelas 200 pessoas fez com que eu pudesse criar um produto que fosse personalizado, sabe? E o mais legal é que, até hoje, eu priorizo muito essas conversas com meus clientes. Porque traz muito mais insumo para a gente ter a ideia de melhorar a nossa empresa, olhar para o mercado, ver o que a gente pode transformar. Então, assim, com certeza a virada de chave foi criar um método e se preocupar realmente com o propósito. Com o propósito claro de fazer diferença nos negócios. Eu vejo muito esse papo de coach aí, de tipo, você tem que ter propósito, você faz pelo propósito. Eu nunca vou dizer para você que eu tinha um propósito claro. E eu acho que o propósito muda, né? Por fases. Lá atrás, quando a gente vendeu a Mobile to You, eu não tinha como propósito vender a empresa, porque eu não tinha acesso a isso. Então, é muito difícil as pessoas pensarem, vou construir um negócio para vendê-la na frente. Isso é obscuro, você não sabe. O propósito tem que ser no hoje. E o hoje, eu acordo todos os dias da minha vida, Rafa, falando assim, que eu posso entregar o melhor que eu posso em qualquer coisa que eu faça. Então, isso é uma mentalidade. É pensar assim, putz, a gente vai errar, a gente vai decepcionar cliente. Quanto mais cliente você tem, mais chance de agradar e desagradar. Eu lembro quando eu comecei a publicar conteúdo, fazer reels e tal. Nossa, se você olhar os conteúdos do começo, minha filha, eu tenho vergonha alheia. Mas eu tenho amor por eles. Porque eu falo, cara, eles me encorajaram a melhorar e entender e tal. E naquela época, eu tinha muita vergonha do que as pessoas pudessem falar, né? Assim, putz, blogueirinha e não sei o quê. Até eu falar, cara, eu vou agradar e desagradar sempre. Eu fazendo ou não fazendo. Então, se você vai e posta todo dia treinando, nossa, posta isso. Se posta trabalhando, nossa, posta isso. Se não posta nada, nossa, low profile. Então, as pessoas vão falar, né? O ponto é você entender que
Que briga você quer comprar? Entendeu? Então, assim, eu sabia que os bônus de tudo que eu tava fazendo eram muito maiores do que os ônus. Então, eu assumi, tive coragem e tô indo, tô vivendo. Não, perfeito. E é super alinhado com o propósito daqui, né? Que é justamente mostrar esse começo das pessoas, né? Porque parece que as pessoas não imaginam que elas pularam essa etapa do começo. Que é, sim, teve o seu primeiro vídeo, sabe? Sim, teve lógico. o seu primeiro... Teve o primeiro ali. Primeiro. E tá tudo bem, tipo, você se envergonhar. Quer dizer, ainda bem, né? Porque quer dizer que você evoluiu. Se você continuasse igual, você ia achar perfeito aquele primeiro não, lá. Rafa, não tem comparação. Nesse 1 ano, que de fato a gente cresceu muito, não tem comparação do que era a Letícia 1 ano atrás e hoje. De verdade. Então, assim, eu falo que empreender é para poucos, é uma montanha-russa de emoções. Você acorda de manhã hoje, por exemplo, segunda-feira, motivada. Deus é bom, obrigada. Beleza, aí na hora do almoço você recebe uma ligação, o cliente cancelou. Aí, à tarde, você vai falar com um funcionário que tá desmotivado. Aí você fica triste pra caramba sem pensar como você pode resolver. Aí, à noite... E é um looping. Então, você tem que ter muita resiliência. Então, o autoconhecimento também me ajudou muito nisso. Um processo de terapia mesmo, sabe? De saber, você tá construindo um negócio que... É o que eu penso muito sobre criação de filho, assim. Eu não sou mãe, mas eu quero muito ser. Mas eu penso muito nisso, assim, a pessoa, a empresa, o negócio e você precisa passar por uma série de desafios para aprender. Tem muita coisa que você peca por não saber. Então, muitas coisas eu errei nesse 1 ano, por exemplo, que eu olho para trás e falo, putz, isso aqui, se eu não tivesse errado, eu não saberia como corrigir. Então, você tem que ter um amor com você mesmo, amor próprio de reconhecer que, você também tá num aprendizado e num processo. E que não dá para você se comparar com o do lado, porque, de fato, cada negócio é de um jeito, cada pessoa tá no seu timing. Você tem as suas dificuldades, tem uma facilidade em uma coisa e outras não. Eu lembro de quando teve um mês que a gente teve muitos cancelamentos e eu chorava. Até eu falar, gente, o que eu tenho que aprender com isso? Será que não tá na hora de eu parar de... Porque eu ficava nessa, né? Não vou ficar contratando, calma, a gente consegue sobreviver. Só que não dava. E foi um erro nosso de pensar, se você não contratar, obviamente você não vai conseguir dar atenção pelo número de clientes que você tem. Tava eu sozinha dando assistência para 100 clientes. Nossa. É impossível. Não tem como, eu não sou uma máquina. E isso também, né? Eu me cobro muito alta performance. Muito. E eu acho que a maioria das pessoas que empreendem também. E você se sente muito culpado, por exemplo, de fazer uma pausa. As pessoas romantizam muito essa alta performance. Ainda mais para mulheres nesse mercado, sabe? Então, eu comecei a entender que o melhor uso do meu tempo é estratégico. E que eu preciso sim estar bem emocionalmente. Que eu preciso sim descansar. E que o fato de eu estar 100% ali na frente do computador falando com 1000 clientes, eu posso não estar entregando o melhor de mim para as pessoas. Então, essa coragem, o fato de você se preocupar realmente em entregar o melhor de você, sabendo que, se você errar, também faz parte do processo, é o que com certeza faz diferença num negócio de sucesso. Com certeza. E Lê, você citou também que vocês têm muito forte essa questão da comunidade, né? Vocês são a maior comunidade de construção de fintechs do Brasil. Como que faz para crescer uma comunidade tão engajada, ainda mais num tema tão específico assim? Eu amo pílula mágica. Todo mundo quer saber isso. Como faz para crescer uma comunidade engajada? Parece redundante, mas é o engajamento. Você precisa estar perto das pessoas e gerar valor. Então, por exemplo, as comunidades, elas existem desde sempre, né? Você pensa assim, o teu primeiro networking da vida foi onde? Na escola. Depois você tem a comunidade da faculdade. Depois tem a comunidade do grupinho do trabalho. Tudo é uma comunidade. E a comunidade se influencia. Então, por exemplo, com marcas, por exemplo, sei lá, a Apple. A Apple une uma turma pelo pertencimento. Então, você precisa fazer com que as pessoas se sintam parte daquilo. E hoje, o consumo no Brasil está muito voltado a isso, né? A comunidade e a influência que um pode trazer para o outro. Então, se a gente pertence ao mesmo grupo, sei lá, da Hot Yoga, que também é uma comunidade. Você vê até as academias de hoje em dia, né? Enfim. A turma da Hot Yoga, você tem algum interesse em comum com aquela pessoa que está ali. Então, aquela pessoa pode te ajudar ou te ensinar de alguma forma. E é muito disso que eu acredito. Então, por exemplo, na escola, você tem uma sala de aula com 40 pessoas. Existem os grupinhos. A sala inteira está unida num único propósito, mas as pessoas se aproximam de acordo com compatibilidade. Então, o nosso conceito de criação de comunidade nós temos um interesse em comum, construir um projeto de sucesso. Nós temos dores comuns, nós temos outro negócio e estamos construindo algo novo num mercado que a gente não conhece. Então, a gente realmente quer proporcionar engajamento entre as pessoas, resolvendo coisinhas pequenas, trazendo ROI ali. Né? Então, trazendo conteúdos que são relevantes para as pessoas, conectando pessoas que têm similaridade, trazendo
mesa de conselho. Então, a gente realmente traz valor a isso sem pensar necessariamente em monetizar. O que a gente quer eu quero gerar valor para quem está aqui comigo, quem está acreditando nesse poder de comunidade. Sim. Eu quero que as pessoas possam trazer outras pessoas que também se conectem. E entender que, assim, a gente tem que estar perto das pessoas para realmente poder... Não tem como eu gerar valor para você se eu não te conheço. Não tem como eu trazer alguma coisa que pode mudar a sua vida sem que eu te conheça. E, às vezes, a gente conversando, pode ser que aqui nessa nossa conversa eu esteja trazendo uma série de insights para várias pessoas sem sequer falar diretamente o que é. Mas a pessoa observa, entende e leva isso adiante. Então, essas rodas de conversa que a gente faz é justamente para isso, para a gente falar com as pessoas, estar mais perto e poder gerar conexão, porque isso gera muito valor. Muito valor mesmo. Não, concordo muito. E, Lê, uma coisa um dado que eu vi, né, que eu queria até confirmar com você, é que no Brasil 3% das fintechs têm mulheres na liderança, né? O que é muito baixo. Então, eu queria entender com você como que estar num mercado que é predominante masculino. Difícil. Mas eu enxergo essa pressão como um privilégio, né? Eu prefiro... lógico que eu não romantizo, nada disso. Mas eu prefiro encarar assim porque isso me motiva. Então, é uma oportunidade de fazer diferença. Ao invés de eu falar, mas só tem homem... eu falo, pô, eu sou uma delas. O que eu posso fazer para trazer mais pessoas para esse mercado? O que eu posso fazer para falar mais sobre isso, para encorajar as pessoas? Hoje, eu vejo muito mais do que quando eu comecei, sem sombra de dúvidas. Mas eu vejo que as mulheres elas precisam se encorajar mais nesse sentido, né? De poder saber como é que elas fazem a diferença no ambiente que elas estão. E não é para dizer que porque a mulher ela é melhor que o homem ou o contrário. Não, é simplesmente assim. A gente quer estar e a gente pode estar onde a gente quiser. E isso não amedrontar. Porque amedronta, né? Ainda que eu tenha muita experiência, tem muitas vezes que eu me sinto vulnerável. Tem muitas mesas que eu sento que eu sou a única mulher de 10 pessoas. E não só por ser mulher, mas ser mulher e nova no mercado que a gente está hoje. Então, existe uma certa luta, sabe? E é uma luta, inclusive, própria. Às vezes não está acontecendo nada, mas eu já estou me sentindo vulnerável, sabe? Tipo a síndrome do impostor, total, né? Total. E aí, o que eu penso muito sobre isso é... Como é que eu vou... E isso foi em toda a minha vida, não só agora em liderança, mas em toda a minha trajetória com tecnologia... Eu falava, a única forma de eu ser respeitada e conseguir o meu espaço de sentar e levantar a hora que eu quiser é com conhecimento. Então, eu me preocupo muito em estudar, em trazer referência, em ter o meu lado feminino e ainda assim saber a hora de me colocar. Isso é super desafiador, mas, ao mesmo tempo, são as horas de voo, né? Tem um livro que fala muito sobre isso, que é o Outliers, que eu sou fã desse livro, inclusive. Que é assim, você precisa passar por algumas coisas. Não adianta você achar que você vai conseguir uma coisa com menos tempo de tentativa. Então, assim, quanto mais horas de voo você tem, quanto mais vezes você faz alguma coisa, você vai fazendo cada vez melhor. Então, se encorajar mesmo, assim. A primeira vez vai ser difícil, na próxima vai ser menos difícil. E assim por diante. Então, é desafiador, mas eu enxergo como oportunidade e eu não enxergo como oportunidade para fazer, por exemplo... uma militância. Eu evito muito a militância. Eu simplesmente fico, algumas vezes, corrigindo algumas posturas que eu vejo. Mas, cara, é cultural. A gente está num país machista. A gente vive num país machista. A cultura é assim. E, às vezes, a gente tem um machismo enraizado, inclusive. Até por achar que a gente pode ou não estar num lugar, entendeu? Então, assim, a gente precisa quebrar isso aos poucos. E não é na militância. É sim no mérito. Sim. Então, eu nunca quis estar num lugar porque é mulher e tá numa cota aqui de mulheres da liderança. Não, eu tô aqui porque eu mereço estar aqui, porque eu quero estar aqui, sabe? Sim. Eu concordo com você, que é reconhecer o problema, né? E atuar sobre isso, que foi o que você falou. Eu tô dentro desses 3%. O que eu posso fazer para esses 3 virar Exatamente 30 e depois virar, sabe, uma porcentagem maior? E não, só reconhecer e é isso. Eu acho que a questão do reclamar sem ação não leva a lugar nenhum, né? A questão é você identificar e atuar sobre isso. E não vitimizar. O vitimismo só coloca a gente para baixo e não dá espaço para nada e você perde credibilidade. Então, assim, não é o vitimismo que vai fazer com que a gente consiga chegar nesses lugares. E mais do que isso, assim, eu acho que são coisas do dia a dia que vão fazendo a gente destravar algumas barreiras, né? Mas, ao mesmo tempo, as companhias já enxergam bastante... esse lado, o dinamismo da mulher mesmo, em qualquer carreira. Sim. É muito importante, muito relevante para algumas posições.
E o mercado tá um pouco mais sedento por isso, assim. O mercado tá querendo mais mulheres na liderança. Porque faz diferença, né? Essa diversidade só agrega, Faz muita diferença. E você já transformou mais de 100 negócios em fintechs lucrativas, né? Então, assim, pensando em alguém que está começando hoje. Eu quero começar uma fintech. O que ele precisa saber? Como que ele poderia começar da forma mais certa, assim? A primeira coisa é conhecer o que é uma fintech, quais são as licenças que você precisa, o que você pode ou não fazer, o que é sua responsabilidade. Isso é a primeira coisa. Pra você entender mais do mercado, né? Você não vai entrar num mercado completamente novo. Sei lá, a partir de agora eu decidi que quero vender planta. Não adianta eu entender e ficar estudando como vender planta se eu não sei como funciona uma planta, né? Então, eu acho que conhecer do mercado, conhecer profundamente o produto, para ver se aquilo realmente é para você. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é entender o que você quer com aquilo. Então, eu quero ter uma fintech para quê? Né? Qual que é o meu objetivo? Eu quero ter uma fintech porque todo mundo está fazendo? Quero ter uma fintech porque hoje eu tenho capital aqui, acho que eu posso ajudar o país de alguma forma? Esse tipo de estudo que precisa ser feito. O que você quer com aquilo? E aí, depois, obviamente, você pode contar com a FinScale para isso, mas a gente ajuda toda essa trilha, né? Assim, o que você precisa e em qual momento para, de fato, chegar nesse objetivo. Eu faço uma analogia muito com o personal, né? Assim, óbvio, você pode substituir um personal? Você pode. Você tem uma série de inteligências artificiais que você pode fazer isso. Assim como nutricionista, assim como uma série de outras coisas. Mas, cara, você não vai substituir ninguém. Então, o trabalho da FinScale é muito isso. Assim, eu entendo o teu objetivo. Uma vez que você tem clareza sobre o mercado que você está entrando. E, claro, também a gente tem as trilhas para te ensinar. E você sabe qual objetivo que você tem com isso. A gente vai traçar um plano para te ajudar a concretizar esse objetivo. Então, aí tem o acompanhamento, o que acontece em cada uma das fases. Não adianta você querer dar os pés pelas mãos e contratar uma tecnologia sem ter estratégia. Não adianta você querer um projeto de 10 meses, você querer fazer em 1. 9 grávidas não fazem um filho em 1 mês. Eu sempre falo isso. Então, não tem milagre. Não adianta você colocar 9 pessoas para trabalhar para você que não vai adiantar. Então, é o processo. E não subestimar, porque a construção de uma fintech é a construção de um negócio. Ninguém constrói um negócio próspero sem estratégia, sem dominar completamente aquele mercado. Então, acho que esse é o principal ponto, assim, saber o que você quer com isso, conhecer do mercado. E, se você puder, obviamente, acelerar o tempo de entrada com especialistas que te ajudam nisso, é o melhor caminho. Maravilha. E, Lê, pra gente finalizar, a gente tem um ping-pong, que são 5 perguntinhas, e você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tenho medo, tá? Minha cabeça tem pensamentos intrusivos. Mas é tranquilo. Mas eu posso responder com mais de uma palavra? Pode. Um sonho. Ser mãe. Ai. Um arrependimento. Nossa, são tantos. O primeiro que vier na sua cabeça. Esse arrependimento, eu vou me estender um pouco mais nessa, tá? Porque me veio na cabeça a questão da faculdade, que eu gostaria de ter feito engenharia de produção. Não fiz, gente, porque era 1 ano a mais da administração de empresas. Coincidência, porque eu sou engenheira de produção. Lá. Eu queria muito fazer, mas ao mesmo... E também, outra coisa, eu não me preocupei muito em fazer uma baita faculdade. Eu fiz a faculdade que dava, porque eu priorizei meu trabalho e porque eu que queria pagar minha faculdade. Então, assim, eu fiz uma faculdade que dava, não foi muito conhecida. Eu pinguei de faculdade 3 vezes. Comecei na Unifiel, fiz Sumaré e depois Rio Branco. Então, assim, foi uma várzea. Mas foi um arrependimento. Mas hoje eu não sei, de fato, o que isso mudaria na minha vida hoje. Talvez eu teria tido mais um networking, talvez eu teria mais referências, talvez eu teria estudado mais. Mas, ao mesmo tempo, eu priorizei o meu trabalho. Então, eu consegui grandes conquistas no mercado de trabalho por ter dedicado muito, muito nova. Então, assim, é um arrependimento, mas hoje eu enxergo como foi bom, de certa forma, sabe? Então, acho que é isso. Um hábito diário. Treinar. Erros mais comuns na construção de uma fintech. Contratar uma tecnologia sem conhecer do mercado. Isso é muito comum e isso me dá palpitação. Por quê, gente? Porque hoje, você quer construir um banco digital, você põe lá no Google, quero ter meu próprio banco digital. Você vai encontrar pelo menos umas 10 empresas que fazem isso. Aí você vai lá e marca uma reunião. Você vai falar, eu tenho um negócio, quero construir um banco digital, tá bom, quanto custa? 100 mil de setup, mais tanto de mensalidade. Você olha pro seu caixa e fala, tenho, quero. Quando eu posso ter esse banco? Daqui 30 dias. Lindo, maravilhoso. Daí a pessoa vai lá e contrata. Entendeu? Sim. Aí o que acontece? Você entrega uma Ferrari na mão de um recém-habilitado. O que acontece?
nada. A pessoa não sai do lugar, porque não sabe apertar um botão. Então, não tem pra quê, né? Então, contratar tecnologia sem ter uma estratégia clara, sem saber quanto aquele projeto de fato vai custar no longo prazo, não só pensar num setup, na mensalidade. Fazer um plano de negócio mesmo. O que eu quero com isso para os primeiros 12 meses, 24 e assim por diante. Então, falta de estratégia, com certeza. Uma fintech. E o Nubank. Preciso falar o seguinte. Existem muitas pessoas que são contra, muitas pessoas que não são. Mas eu sou fã da Cris Junqueira. Ela é minha... Eu admiro muito ela como mulher, como profissional e tal, mas não só por isso. Eu realmente acho que o Nubank foi disruptivo para o mercado como um todo, trouxe uma série de outras oportunidades para outras instituições. Eu realmente fico muito impressionada com a facilidade que esse produto traz. Eu já tentei várias vezes sair dele para o dia a dia, assim, né? Eu tenho conta em 1 milhão de bancos. Eu já tentei sair. Sabe quando você está habituada? Eu acho que é um negócio realmente viciante, sabe? Sim. A experiência como um todo. Então, eu falaria Nubank. Maravilha, muito obrigada, Lê, por esse rápido, papo. né? Passou muito rápido, assim, foi maravilhoso ouvir toda essa trajetória, explicação Obrigada. sobre fintechs, enfim, o sucesso que é a FinScale, como vocês começaram, que foi muito bom você trazer isso. Então, queria agradecer mesmo por você estar aqui e compartilhar isso com a gente. Obrigada, eu sinto muito prazer em ter sido convidada, me sinto lisonjeada por isso. E eu acho mais legal esse projeto, né? Porque as pessoas, elas romantizam muito empresários de sucesso e ninguém vê, de fato, o que acontece no dia a dia, né? São muitas emoções, muitas. E, assim, embora as coisas aconteçam e a FinScale, por exemplo, esteja dando super certo, a gente está construindo um legado muito legal, a gente tem muitos impactos nas empresas, tem muitos dias que eu fico sem dormir, tem muitos dias que eu choro. Então, assim, existem... É uma montanha-russa de sentimentos. Então, o fato de você se preparar para isso é muito importante. E você conseguir levar essas histórias adiante para impulsionar cada vez mais empreendedores. O Brasil é um país muito empreendedor, né? Você vê o quanto isso tem mudado ainda mais com o tempo, as pessoas se encorajando um pouco mais. Então, se eu puder contribuir com você e com quem mais estiver ouvindo de alguma forma, eu já vou ficar muito, muito feliz. Com certeza, contribuiu. Obrigada, Rafa. E esse foi mais um episódio das Origens. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam aqui no canal e até o próximo.